a você que reservou desse tempo para estar junto comigo, entender e conhecer a hipnoterapia como um caminho para solucionar suas crises de ansiedade, suas feridas emocionais que você está percebendo agora na vida adulta e que muito provavelmente pode estar associado ali à sua infância. Então, hoje eu vou explicar o que é a hipnoterapia, o que não é a hipnoterapia, eu vou desmistificar esse termo. Consegue acessar a mente subconsciente, consegue resolver isso e em pouco tempo a pessoa ela já está desempenhando todo o papel que ela estava desejando há tempos, né? Ela consegue se desbloquear disso tudo. Então, aquilo que ela procrastinava, ela consegue realizar. Aquilo que estava causando as crises de ansiedade, ela consegue sanar. Aquilo que estava gerando esse processo de depressão, ela consegue melhorar. O que é isso, né? Que ferramenta terapêutica é essa? Que vai além da psicologia, no caso, né? A hipnose. Esse negócio aí é do diabo, cara. O que eu vi e o que eu sei do pouco, eu acho que é coisa de charlatão, não faz sentido, né? A hipnose é uma ferramenta terapêutica reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, Conselho Federal de Medicina, de Odontologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Aí, quando eu ouvi aquilo, eu falei, tá, se é uma ferramenta terapêutica e está validada por esses conselhos, então já elimina aquela questão do místico. Será que tem algo relacionado com a religião? Não tem, né? Por quê? Senão esses conselhos não validariam essa ferramenta terapêutica. E aquilo tudo quebrou o meu paradigma, né? O meu preconceito diante da hipnose quebrou ali. Mas ainda assim eu fiquei com o pé atrás, assim como você está. Aí eu olhei assim e falei, não é possível. Mas o que eu vi no filme, o que eu assisti no desenho e lá no programa dominical, eu acho que a pessoa perde a consciência. E se ela perde a consciência, corre o medo, corre o perigo de ela não voltar ao estado normal. Fica tranquilo, porque nesse processo a pessoa ela fica consciente, ela não perde o controle, ou seja, ela não sai do corpo, ela não vai para lugar algum e muito menos corre o risco de não voltar ao estado normal. Então se a pessoa está no controle, ela está consciente, como acontece esse processo de hipnose? E muitos de vocês devem estar se perguntando como acontece, o que o meu corpo sente quando eu estou no estado de hipnose. E aí, assim, é algo até simplista de eu falar, mas nada acontece de extraordinário. Então, aquilo que a gente espera, como se fosse uma mágica, como se caísse um raio na nossa cabeça, enfim, não acontece isso, porque é um processo natural que acontece na nossa mente, né? O estado de hipnose acontece de forma natural na nossa mente. Então, isso significa o quê? Então, no nosso dia a dia, por exemplo, quando você está lá assistindo o seriado favorito no Netflix ou lá na Amazon Prime, você começa a assistir um episódio, o segundo, o terceiro, o quarto. E aí, o que acontece? Você emenda uma sequência de episódios e quando você percebe, já é madrugada dentro. Você nem percebeu o tempo passar. Por quê? Você estava lá focado, você estava em plena atenção. E ali trabalhando o seu imaginário com o filme. Então, isso é estar em estado de hipnose. Ou, por exemplo, para quem anda de carro, para quem dirige, né? Muitas vezes na estrada você está dirigindo, acelera lá 120, 130 e de repente você nem percebe passar por aquele trecho que tem justamente um radar.
e aí, de repente, você abre os olhos assim, né, num despertar, e fala, eu estava consciente, eu estava sob o controle, e eu cheguei aqui, mas como eu cheguei até aqui? Então, o seu estado de atenção estava o quê? Nos seus pensamentos, na sua imaginação. Então, você nem percebeu passar o radar. Então, isso também é um estado de hipnose. E o que acontece na hipnoterapia? De forma intencional, o hipnoterapeuta vai te conduzir a esse estado de hipnose. Então, você não precisa ter medo, né? E muito menos esse receio de que eu vou pegar aqui um relógio e vou ficar fazendo isso com vocês. Longe de mim, e a hipnoterapia não é assim, tá? Isso você muito provavelmente viu no filme, como eu também vi, né? Alguns profissionais usam, mas eu não preciso disso para induzir o estado de hipnose. E você vai entender o porquê. Lá no Hospital Albert Einstein, no corpo médico, tem hipnoterapeuta que ajuda no processo de pacientes queimados. A recuperação das queimaduras, ela tem dados, né, dados concretos de que com a hipnose o processo de recuperação é muito maior. Dados também de hipnose associada à psicoterapia. Aumenta em quase 80% a evolução, a melhora, a questão do tempo, tá? E no tempo, você melhora muito mais rápido. Ou seja, isso significa que você pode resolver a sua demanda em paralelo à sua terapia, tá bom? Isso é muito legal. Se você for que nem eu, tiver esse mesmo perfil, vai lá no banco de dados de artigos científicos, no Google Acadêmico, digita lá hipnose para dor crônica, hipnose para transtorno de ansiedade, hipnose para depressão, você vai ver um monte de artigo falando sobre isso, né? Estudos de casos. Te preparando, tirando todos os medos, todos os preconceitos, os receios e colocando o quê? A informação correta. Tem em mente dois fatores, tá? Dois pilares essenciais, que o primeiro é querer. Você precisa querer passar pelo processo. É entender que, assim, eu estou com as crises de ansiedade e descobri que isso é crise de ansiedade e que está me incomodando. E começou a refletir na performance do meu trabalho, começou a impactar negativamente nos meus relacionamentos, inclusive com o meu cônjuge, com o meu noivo, com o meu namorado, e isso só está me trazendo o quê? Prejuízos. Quando você tem essa consciência mais madura, você sabe que precisa de uma solução. Então, pode ser que você procurou isso numa terapia convencional, lá com a psicoterapeuta. E é o certo, é o caminho correto, inclusive, buscar ajuda para isso. Só que aí passou 3 sessões, 6 meses, 1 ano de terapia, 2 anos, 3 anos, e ainda esse desconforto está aí. E que quando você chega lá na sessão, você sai aliviada, porque você está falando sobre as suas frustrações, sobre as suas decepções. Isso é muito terapêutico, né? Só que você está trabalhando o quê? Sintomas. E na hipnoterapia a gente vai tratar o quê? A origem. A origem que causam esses sintomas. Então, se você vem para o tratamento resolver a origem, por consequência, os sintomas começam a diminuir. E, como vocês viram lá no meu Instagram, os depoimentos dos meus clientes que passaram pelo processo, eles já não têm mais os sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade. E isso sim é viver com qualidade de vida, né? Então, você precisa querer passar pelo processo. E Katsuo, basta apenas querer passar pelo processo? Ah, eu quero ser hipnotizado hoje, eu quero fazer esse exercício de auto-hipnose, eu quero experimentar. Não é suficiente, mas é um primeiro passo muito importante. Por quê? O segundo passo que você precisa ter, e muito claro, é que você precisa se permitir. Então, na essência, o que é o se permitir? É confiar
no hipnoterapeuta. É confiar nas instruções. Confiar e seguir as instruções. Então, hoje pela manhã, atendi uma cliente e o esposo dela era personal trainer. Então, o personal trainer, ele vai dar as orientações e o aluno vai seguir toda a série de exercícios. Quem vai ser o responsável pelo resultado final? É o professor ou o aluno? Você percebe? Então, todo engajamento, todo comprometimento vem do aluno, vem de você que está aí querendo buscar esse resultado. A minha parte é te dar as instruções, e você seguindo as instruções, você vai conseguir obter esse resultado da noite, que é relaxar extremamente bem, que muito provavelmente você tem dias que não relaxa dessa forma, e também aqueles que alcançarem lá no mais profundo vão conseguir dormir muito bem, vão ter uma ótima qualidade de sono hoje. Então, quem seguir essas instruções vai atingir esse objetivo hoje. Tá bom? Então, é necessário querer e se permitir. Tá? E, além desses dois pilares, eu tenho 5 fatores que você precisa saber sobre hipnose. Tá? A hipnose, ela é atenção, imaginação e pensamento. A hipnose é atenção, imaginação e pensamento. Então, isso significa o quê? Que é você quem está no controle e o Katsuo não tem como entrar na sua mente e te dominar e te controlar. Não, é você quem está no controle. Em todo momento você estará consciente e, por consequência, você não dorme na hipnose. Você não dorme na hipnoterapia porque você vai ter que me dar feedbacks, tá bom? Então, esse é o primeiro fator. A hipnose, ela é atenção, imaginação e pensamento. Tudo bem? O segundo pilar é que a hipnose é uma característica natural da nossa mente, como eu disse para você logo no início. Hipnose é uma característica natural que acontece na nossa mente. Então, é a capacidade de lembrar, imaginar e sentir. Então, é isso que vai acontecer lá no exercício. Você vai trabalhar e vai validar tudo aquilo que eu estou falando até aqui lá no exercício. Então, capacidade de lembrar, imaginar e sentir. Então, o terceiro fator é que toda hipnose é uma auto-hipnose. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, isso significa que quem é a pessoa responsável para fazer a hipnose acontecer? Então, como você está no controle, você está consciente, a hipnose é a sua responsabilidade. Como o termo diz, auto-hipnose. Tudo bem? A minha parte, o meu compromisso é te dar as instruções. Quarto fator, a hipnose é um estado alterado de percepção. Então, algo vai acontecer que você vai perceber essa mudança de percepção. Pode ser que venha uma emoção, pode ser que seja algum aspecto físico, e vai acontecer isso lá no exercício. Tá? Forçar é você quem está no controle da sua mente. Então, a hipnose é manter o controle. Tudo bem? Então, toda a responsabilidade de fazer acontecer a hipnose é sua. Mas eu estou aqui justamente para orientar, esclarecer, tirar todas as dúvidas para que você ganhe confiança nesse processo. Emoção que antecede essas crises de ansiedade? Qual é a emoção que antecede esse comportamento depressivo? Qual é a emoção que antecede essa explosão da irritabilidade, desse estresse todo? O que está causando tudo isso? E aí, uma vez que a gente traz essa emoção, né, você vai me sinalizar, Katsuo, essa emoção, nós vamos em busca do quê? Do primeiro evento que aconteceu essa emoção, nesse impacto emocional, dessa forma. E aí é onde a gente descobre a origem
que está causando todo esse comportamento na vida adulta. Então, é como, né, ao longo da sua vida, essa garrafa foi enchendo de traumas, feridas emocionais, foi acumulando, 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 acumulando. Chega hoje na vida adulta, esse negócio está transbordando. Você não está mais aguentando. E aí, o que acontece? Desequilíbrio emocional, né? Aquele tal do descontrole emocional, você fica estressada, você não pode falar nada para você que você já está explodindo, você já está, né, falando palavras agressivas, você não consegue ter essa concentração que você tinha antes no trabalho, acaba prejudicando toda a sua produtividade, né, e vai piorando relacionamentos e vai cada vez mais degringolando tudo, né, e chega uma situação que fala, meu, não aguento mais, eu estou em vias de explodir. Então, na hipnoterapia, uma vez que a gente identifica a origem, a gente vai tirando, a gente vai tirando, a gente vai tirando, vai tirando até esvaziar tudo isso. E o que é esse tirar, né? É identificar a origem, tratar ela, ressignificar, reeducar a sua mente para que aí sim você mude o seu comportamento. Então você percebe que todo momento você está consciente, você percebeu isso. Então imagina lá, no estado de hipnose, você consciente, com a idade atual que você tem, conseguir acessar algo lá que está na sua mente subconsciente, que aconteceu lá na tua infância, quando você tinha, sei lá, 5 anos de idade, a consciência é de uma mulher madura e sábia da idade adulta. E quando você consegue identificar o ressignificar, que é o dar novo significado, se torna muito mais fácil para essa criança aqui. Eu não sei se quantas de vocês já têm a experiência de ter um filho ou filhos, né? Enfim, mas aquele filho que cai e se machuca, logo de cara você vai lá, ajoelha, conversa, fala que vai sarar, que tá tudo bem, que você vai cuidar, vai fazer um curativo, você vai cuidar dela, não precisa ficar com medo, né? E deixa todo aquele momento de pânico passar, acalma a criança e aí ressignifica esse cair, né? E é isso que acontece com você. Você vai acessar também o subconsciente e vai conversar lá com a tua criança ferida, traumatizada, e você vai poder encorajar ela, porque é você quem faz todo o processo. Eu vou dando a direção e você sabe qual é a dor que essa criança sentiu. E você sabe melhor do que eu, Katsuo. Você sabe melhor, né, quais são as palavras que essa criança precisa ouvir para ela se acalmar. Uma vez que ela se acalma, as emoções entram naquele nível normal e aí sim, por consequência, muda o teu comportamento. Então, é na hipnoterapia que você vai conseguir ter um resultado assim incrível e dentro de 2 meses, tá? E isso não é uma promessa mirabolante, não é porque praticamente 90% dos meus clientes, eles já mandam mensagem, Katsuo, eu estou muito bem, os resultados já estão aparecendo, já estou percebendo mudança e estou muito bem, estou muito feliz com tudo isso. E vem para a segunda sessão para ajustar aquilo que está faltando, e aí, né, dependendo do tratamento que é personalizado, tem a quantidade de sessão certa, né, quantidade de sessões certas para cada uma dessas pessoas, de acordo com o caso delas.